Recording is on. Bom, pessoal, muito boa noite a todos mais uma vez. Hoje foi uma correria danada para estar aqui nesse horário, né? Trânsito realmente, mobilidade urbana é um problema sério aí, generalizado dentro do nosso país, mas graças a Deus é tudo certo. Estamos aqui para iniciarmos aqui mais um encontro, né? A gente está chegando à reta final aí do nosso curso, né? Nosso curso de antropologia para os alunos do curso de administração do IFES de Colatina. Tá? Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, só fazer um print aqui, né, da nossa presença aqui em massa, aqui, né, e mandar aqui para a nossa coordenadora aí, para ela visualizar aí que nós estamos aí firme e forte aí, mantendo nossos encontros aqui. Tá bom? Tem alguns informes aqui para passar para vocês, né? Então, né, nossa disciplina, né, a gente está chegando na reta final, nossa disciplina vai encerrar agora, né, aproximadamente dia 14, a partir do dia 15 aí já tem o período, as provas finais já foram colocadas, então assim, a gente vai funcionar da seguinte maneira, já está disponível aí para vocês a última atividade para a gente poder fechar a pontuação, são 5 perguntas, né, dentro daquilo que a gente viu aí da nossa disciplina, dentro do material disponibilizado aí para vocês, tá bom? Então, gostaria que vocês respondessem as perguntas, postassem no AVA. Eu acho que o prazo final aí que eu coloquei para vocês é dia 12 agora, né, de dezembro, porque eu preciso de um tempinho até para corrigir tudo aí, depois, né, disponibilizar as notas aí para vocês. Mas já está aberto aí, vocês fazendo, vocês já podem estar postando aí para que eu possa estar corrigindo o material, e aí a gente fecha as notas. Se porventura, atenção para essa observação, né, se porventura algum aluno, né, não conseguir alcançar a nota mínima aí, né, exigida pelo IFES, nós teremos a possibilidade, né, de estar disponibilizando aí no dia da prova final, eu vou abrir uma prova, né, uma atividade, na verdade, uma provinha para que os alunos possam estar tentando aí, né, fazendo essa provinha, e aí você, que porventura não conseguiu tirar a nota final, né, você vai ter a oportunidade de estar recuperando aí no período de prova final. Né, eu vou estar abrindo, disponibilizo, vou dar um tempo para que vocês possam estar fazendo, né, essa atividade aí, né, só para aqueles que não conseguirem alcançar a média. Quem conseguiu a média final, eu parabenizo, e a gente espera se encontrar aí numa próxima disciplina, tá bom, pessoal? Então, já está aberto, né? Todas as atividades estão disponíveis no portal. Eu agora estou fazendo aquele filtro, né? De repente pode ter algum aluno que tenha perdido, tal. Nós já reabrimos aí alguma atividade anterior, se eu não me engano, aí para vocês, para que os alunos pudessem estar recuperando. E essa última, eu peço a atenção de vocês, que vai até o dia 12, eu acho que é domingo, dia 12, se eu não me engano, para que vocês evitem, né, estar perdendo, não deixe para a última hora, procurem estar fazendo quanto antes essas atividades aí, para que a gente não, né, para que quando chegar dia 13, a partir do dia 13 aí que eu vou estar fazendo o fechamento, a gente não tenha, né, esse problema com essa atividade específica. Então, vão correr, são 5 perguntinhas só, né, dentro do material que está disponibilizado, eu acho que não há problema maior para que vocês possam estar fazendo aí essa atividade. E com isso a gente vai fechando aí o nosso curso de antropologia, que deu a contribuição, daqui a pouquinho vou estar reiterando a principal contribuição da antropologia, que eu acho que vocês captaram. Eu acho que vocês captaram as nossas discussões anteriores, e um administrador precisa ter essa visão, né, essa visão antropológica, entender a contribuição metodológica da antropologia que ela leva para a administração, e com isso a gente conseguir, né, entrar numa área que para o administrador é fundamental, que é uma área de observação do indivíduo, né, de você poder observar o indivíduo no seu ambiente, né, no ambiente natural dele, sem nenhum tipo de intervenção. Você não pode tirar o indivíduo do seu ambiente para poder tentar observá-lo, tá bom? Então é isso que a antropologia contribui com um método, que é uma ferramenta que os administradores podem estar utilizando para que esse método auxilie o administrador na sua observação, e com isso ele vai também auxiliá-lo na sua tomada de decisão e no seu dia a dia dentro do ambiente corporativo, né, né, do universo organizacional. Tá bom, pessoal? Então, né, já estão postos aí no nosso curso
atividade posta, né, tudo direitinho, fechando, né, as notas aí de vocês. Eu estou já em cima da correção das notas de vocês. Assim que finalizar, a gente vai estar disponibilizando, e aí vocês vão poder visualizar e ver se porventura vocês vão precisar de alguma coisa, né? Eu não consegui, professor, atingir o mínimo tal. Podem ficar tranquilos que a gente vai ter oportunidade de estar recuperando isso ainda, né? Aqui naquela data específica aí da prova final vai ser aberta uma outra atividade somente para os alunos que não conseguiram obter a nota mínima. Tá bom? Alguma dúvida sobre essa questão? Alguma dúvida sobre o fechamento agora, né, que a gente vai fazer do nosso curso? Alguma questão que vocês queiram colocar? Por favor, o momento é esse aí para vocês poderem falar. Professor, Sim. quanto que vai valer cada atividade dessa que você passou para gente? Já tá, na verdade, as atividades já foram colocadas aí no portal. Eu acho que a última não, porque eu estou fechando, eu não lembro bem agora de cabeça, né, quantos pontos nós já distribuímos aí na nossa atividade. Eu confesso que eu não lembro, tem que checar ainda, tá? Mas assim, todas as atividades estão postas, e aí essa última vai ser o complemento. Se ficar faltando 60 pontos, 50 pontos e tal, vai ser a pontuação final para fechar o 100, tá bom, pessoal? Eu posso até mandar depois para a Heloísa no Zap aí a distribuição para todos, mas assim, eu acredito que a única que pode ser que não tenha é essa última aí, que eu acho que eu não coloquei ainda porque eu não fechei. Mas as outras já estão, o fichamento já tá no AVA, da pontuação dele, né? As anteriores também já estão, e essa vai ser o complemento, vai ser o fechamento dele. Depois eu mando para a Heloísa, vamos combinar assim? Eu mando para a Heloísa e a Heloísa repassa para vocês aí a notinha, e também atualizo o AVA. Eu atualizo o AVA com a nota dessa última atividade específica. Mas esse é o complemento. Vamos pegar todas as outras, e todas as outras aí somou 40 pontos, essa é 60. E assim vai, sucessivamente, tá bom? Deu para entender aí? Ah, não, beleza. Eu achei que talvez tinha mudado as notas lá, por isso que eu perguntei, mas se é só o Não. complemento, tranquilo. Vai ser o complemento, é o complemento aí de vocês. Não houve alteração nas notas que já foram dadas, que a gente já estava trabalhando, tá? Esse é o complemento, essa atividade é importante aí para nós, por isso vamos dar uma atenção especial, e ela vai ser o complemento, né, da nota, para que a gente possa fechar os 100 pontos, tá bom? Mas não fiz nenhuma alteração do que foi combinado anteriormente, tá tudo mantido. Se precisar que essa nota tenha o valor de 70 pontos, 60 pontos, 50 pontos, não importa. Essa nota aí a gente vai estar fechando aí a composição dos 100 pontos total. E se porventura, na somatória de tudo, o aluno não conseguir alcançar o mínimo determinado, né, pela instituição, a gente vai ter a oportunidade na prova final. Eu vou colocar uma espécie de uma atividade aberta no AVA para que vocês possam estar fazendo para tentar recuperar quem porventura não conseguir. Tá bom, pessoal? Ficou claro aí? O colega que perguntou, eu acho que eu não sei o nome, pode até falar o nome aí para nós. Beleza, foi o Marcelo. Marcelo, beleza, Marcelo, deu para entender, né? Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma questão aí que vocês, né? Aí depois eu mando para a Heloísa, para a Heloísa avisar você direitinho quanto que vai valer essa última nota aí. Pode falar, pois não. Ô, professor, por exemplo, para responder essas perguntas aí, tem que pegar, claro, do arquivo que você colocou lá no AVA, né? Mas, Sim. por exemplo, tem pergunta ali que com 3 frases ali do texto responde a pergunta. Eu posso estar copiando essas frases, colocando como resposta ali, ou você quer que coloque no final, não, alguma coisa assim? Olha só, não tem problema. Você pode estar, né, copiando e tal. Eu só gostaria um pouco que você colocasse assim, tentasse colocar um pouquinho com as suas palavras. Você vai, é óbvio, utilizar o que o autor, né, a autora falou ali no texto, vai estar colocando, e você coloca. Se puder incrementar um pouquinho com as suas palavras, ótimo. Mas vocês não estão impedidos de estar trazendo, é claro, né, a contribuição da autora para a sua resposta sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado. E aí fica a critério de vocês. Ah, professor, eu com 5, 6 linhas eu respondi e tal, não tem problema. Eu só enfatizo que quanto mais elementos tiver na sua resposta, melhor.
Então, assim, não economize, tá? Não poupe, né, texto. Pode escrever, pode estar colocando seus elementos, quiser complementar com algum outro. Ah, professor, eu li um outro texto também de um outro autor, tal. É só citar outro autor que porventura você tenha utilizado, cita para mim, para eu também estar ciente, né, de que você está usando outro autor também. Ah, eu complementei a resposta com outro autor que eu li também e tal. Faz uma citaçãozinha só para eu saber que autor que é na sua resposta, que não tem problema também não, pode ficar tranquilo. Eu só gostaria que vocês evitassem fazer cópia da internet, tá? É isso que a gente vai estar buscando, porque assim, né, eu rastreio isso. Então, assim, pegar a resposta e fazer uma cópia na íntegra da internet, se eu pegar, aí vai ter problema. Então, já vou alertando para a gente não copiar da internet. Nós temos material, vocês estão autorizados a usar o material da autora, do autor, da autora, né? Sem problema algum, tá? Podem usar outros autores. Ah, professor, eu li um livro, peguei um material aqui, vou estar usando outro autor. Coloca que autor que você está usando para complementar a resposta, não tem problema. Mas a única coisa que eu quero que evitem é cópia da internet, entendeu? Cópia na íntegra. Isso é facilmente, a gente detecta isso, tá bom? Aí eu vou pedir aí a vocês para que evitem isso, para que a gente não tenha, né, desconto na nota, né, e comprometa aí nossa atividade, tá bom, pessoal? Tá bom, obrigado. Joia. Mais alguma questão, pessoal? Professor, Uma dúvida? Oi? Pois não? você tinha falado que você tinha colocado as notas no AVA ou no acadêmico? As notas de vocês no acadêmico. No acadêmico. Porque eu tô olhando aqui, pelo menos para mim, não tá aparecendo nada, não. Não Aí está eu não sei aparecendo nas se. notas? Eu já Para disponibilizei. mim. Vou até Aí eu não sei checar se. isso. Tá. Eu vou até checar isso aí, porque não são todas as notas ainda, que eu não terminei ainda, tá, pessoal? Mas isso que eu já concluí, eu já fiz a inserção, tá, no acadêmico. Eu vou pedir até para o pessoal olhar, foi bom você ter colocado isso, porque aí eu dou uma geral, né? De repente, alguma coisa que está faltando não está aberto para vocês visualizar, eu vou checar isso daí e passo para vocês. Não está aparecendo para mim também, o Júlio César colocou. Tá bom, Júlio, eu vou estar checando isso amanhã, que amanhã eu estou em Colatina, e aí eu checo direitinho de vocês aí para que possa estar aparecendo. Vou pedir só um pouquinho de paciência para que a gente possa estar checando. De repente, é até aquela questão que a disciplina de vocês estava disponível para mim, estava tudo certinho e vocês não estavam tendo acesso. Aí os técnicos conseguiram resolver. Mas eu vou estar vendo essa questão da nota e ela vai ser disponível aí para vocês. E aí eu alerto a Heloísa, nossa líder, tá? A nossa líder vai ter a informação e ela disponibiliza a informação aí para vocês assim que for solucionado aí a questão, aí o problema. Mas fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a todas as notas aí e tal, direitinho, comentários. Ah, professor, eu fiz um trabalho e tal, mas minha nota, né, eu achei minha nota um pouco baixa. Pode entrar em contato que a gente vai estar vendo isso daí. Estava dentro do possível, está tentando comentar aí, eu abro, né, a sua resposta ou o seu fichamento, o que quer que seja, para que a gente possa, né, entender isso daí. Eu só queria tranquilizá-los do seguinte, pessoal, com a atividade, né, são atividades tranquilas dentro daquilo que a gente, né, discutiu, que está no texto, está bem claro tudo. Então, assim, é claro, vocês têm uma capacidade cognitiva que a gente, né, cada semestre a gente vai avançando, né, na nossa capacidade cognitiva, e eu vou estar cobrando dentro das condições de vocês. Não vai ser aquela coisa que eu vou estar cobrando de vocês, né, igual um fichamento, né, um texto maravilhoso e tal. Eu quero ver o quê? Se o aluno realmente entendeu aquilo ali, conseguiu fazer aquele filtro, né, adequado no texto, né, do autor, da autora, né, no fichamento. Não vou estar exigindo coisas mirabolantes. E é claro que eu entendo também que vocês estão há pouco tempo, né, tendo contato com toda essa questão metodológica, nessas questões, né, de produção de texto, tal. Fiquem tranquilos que a gente está ciente disso tudo e assim, ninguém tem o propósito aqui de reprovar aluno, tal. A gente quer realmente é que vocês entendam e saiam daqui com uma base, né, com uma compreensão básica de um conteúdo tão importante como esse da antropologia, tá bom? Mais alguma questão? Eu queria falar justamente dessa questão de não estar aparecendo no acadêmico, e eu não sei se o acadêmico ele aceita notas tão altas quanto 60, 70 pontos, porque o ROD ele diz que não pode ter instrumento avaliativo maior que 50 pontos, se eu não me engano.
Tá bom. Não, se o problema é esse, a gente reparte, divide, a gente dá um jeito. Pode ficar tranquilo, tá bom? A gente divide a atividade, coloca em duas etapas, enfim, a gente dá um jeito para poder vocês terem um resultado aí, vocês, né, não ter nenhum tipo de prejuízo. Aí vocês podem ficar despreocupados aí que a gente resolve essa questão aí pontual, se porventura, né, não aceitar uma pontuação superior a 50, e se a gente precisar, isso aí vocês podem ficar despreocupados, a gente resolve, tá bom? Aí deixa aí que a gente vai estar resolvendo isso, nem que a nota seja quebrada, né? Se for 60, 30 e 30, a gente faz atividade A e B e divide, pega a pontuação cheia, divide por 2 e distribui em 2 atividades e resolve essa questão tranquilamente, tá bom? Fiquem tranquilos aí que a gente consegue estar resolvendo isso aí da melhor maneira possível, tá? Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma questão? Tranquilo? Nossa líder está aí, a Heloísa tá por aí? Será que a Heloísa está nos ouvindo aí? Ela falou que ela vai chegar atrasada. Ah, tá jóia. Ainda está no trânsito. Sem problema. Eu também peguei um trânsito caótico aqui, foi uma luta para chegar aqui. Mas, então, alguma outra questão, pessoal? Né? Eu só vou reiterar, não deixa para fazer isso no domingo à noite, porque senão você vai fazer de qualquer jeito, porque não vai dar tempo, né? É uma coisa que tal faz assim, professor, estou sem tempo, mas faz uma questão hoje, né? 2 questões amanhã, depois vai fazendo, para chegar no domingo você está numa situação confortável, de só, né, ir na elaboração final e depois postar a tarefa. Então, assim, não deixa para a última hora para que você possa estar fazendo isso, tá, gente? Cuidado, porque assim, na última hora fica uma coisa correria, a gente vai ter que, né, correr para poder, né, tá passando o prazo e tal. Então, já desde já, você já procura estar agilizando. Faz uma questão por dia, né? A partir de hoje, uma por dia. Né? Hoje é quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, daria, entendeu? Professor, estou sem tempo. Faz uma questão por dia, aí você resolve isso tranquilamente, tá? Não deixa para a última hora, que aí a última hora tem internet que dá problema, igual hoje. Hoje eu estava com sinal horrível, agora deu uma melhorada. Deu uma melhorada aqui. Então, né, no último dia, tudo acontece. Computador dá problema, a internet, né, não funciona direito, né, a gente, né, já está cansado com sono e tal, enfim, né, muitas coisas acontecem. Então, peço encarecidamente para que vocês possam estar de olho e não deixe para a última hora, né, porque aí realmente fica muito complicado, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Então, beleza. Então, bom, né? Aí dando prosseguimento, eu acho que algumas questões que eu gostaria de pontuar aqui com vocês sobre a antropologia, né? Que muita gente acha, né, que é uma disciplina separada, né, à parte, que ela não tem uma ligação com administração, contabilidade, com economia, com sociologia, enfim, né, essas disciplinas, elas todas dialogam, né, elas tal, e assim, o papel, né, do administrador, que nós estamos formando lideranças, nós estamos formando gestores de amanhã, vocês são possíveis gestores aí de amanhã, né? Vão formar e vão estar procurando espaço de vocês e vão estar ocupando esse espaço de gestor e de líder, né? É importante ser um líder, né? Não ser um chefe, né? O chefe é chato, o líder não. O líder você conquista seguidores, né? Aquelas pessoas que vão dar algo a mais por você, porque esse é o papel da liderança, entendeu? Né? Eles vão dar algo a mais por você. Tá? Então, vocês estão sendo treinados para isso, e o que vocês têm que fazer? Procurar nas outras ciências trazer ferramentas para te auxiliar, né? Trazer elementos que possa, né, contribuir com o seu dia a dia de gestor, de líder dentro de alguma organização. Ou se você tiver numa condição também de assessorar, né, de auxiliar o líder
da organização, que você também o leve boas ferramentas para que ele possa tomar suas decisões. Então, esse é o papel básico, é isso que a gente vai buscar, né, na antropologia. Então, essa questão comportamental, que está ligado à psicologia, isso para o administrador é fundamental, gente. Então, eu queria que vocês guardassem isso, levassem isso, né, que vocês pudessem levar isso com vocês. Essa questão comportamental é muito importante, né, de observar, de saber, né, eu acho que eu contei aqui na aula passada a história lá da Prefeitura de Vitória, de um rapaz, né, que ele conseguiu, eu cheguei a falar isso para vocês, da Prefeitura, né, que o rapaz estava numa função, desempenhou várias funções, estagiário, passou por vários setores e ele não se encontrava. Cheguei a mencionar isso aqui para vocês? Alguém poderia me ajudar? Ah, falei, né? Ótimo. Então, assim, aí a líder conseguiu identificar nele algumas qualidades que ele poderia estar no atendimento, né, direto ao público. Isso foi fundamental. Então, assim, é o método quê? De observar o indivíduo no seu meio natural. Então, a líder estava ali, de repente, naquele cafezinho, naquela confraternização de final de ano, né? Ela observa as pessoas, vê que tipo de capacidade, né? Pô, de repente, aquela pessoa é bem relacionada, né? Ela conversa com todo mundo, consegue, né, trazer todo mundo aqui para dar atenção a ele. Tem gente que consegue mobilizar as pessoas, tem essa capacidade de mobilizar. Né? Você vai contar uma piada, né? Até no cafezinho, você vai contar uma piada. Aí você atrai a atenção de todo mundo fica de olho na sua piada, e todo mundo ri, né? Então, assim, o líder tem que estar observando isso. Caramba, olha a capacidade que ele tem. Né? Então, eu posso colocar ele naquele posto. Será que ele conseguiria atrair a atenção dos liderados dele, né, também? Né? Se eu colocá-lo naquele posto, naquela posição de comando, naquela posição gerencial dentro da organização. Então, esse é o papel de você observar as pessoas. Então, eu acho que essa é a maior contribuição que a antropologia pode dar para a administração, né? É você ter um método e você saber que não adianta tirar o indivíduo do meio dele, né? Do dia a dia dele. Entendeu? Quando você chama um colaborador para a sua sala, né? Você tira ele do meio dele para conversar. É necessário você chamar um colaborador na sua sala para que você possa conversar. Ok? Mas aí você sabe que ele já vai... Imagina, gente, nós estamos aqui, o chefe chega para nós e fala bem assim, Eduardo, depois, se tiver um tempinho, dá um pulinho aqui na minha sala, para a gente poder conversar. O que o Eduardo vai pensar? Eduardo, ai meu Deus, será que eu fiz coisa errada? Meu Deus do céu. Né? Passa pela nossa cabeça, né? Entendeu? De repente, Sidney, eu queria que você pode dar um pulinho aqui, Sidney, na sala, né, na minha sala, para a gente poder conversar um pouquinho. Puxa, o Sidney, caramba. Ai, minha Nossa Senhora, eu precisando desse emprego, será que esse camarada vai me mandar embora? Fiz alguma besteira? Logo passa pela nossa cabeça. Então, assim, aí o Sidney e o Eduardo vão para a sala do chefe como? Já vai todo preparado, né, tal. Não, peraí, aí começa a buscar as coisas que ele fez, tal. Ou às vezes não, às vezes o Eduardo está tão tranquilo. O Eduardo, né, em alguns casos, ele pode ir para a sala do chefe e chegar bem assim, né, mais algum trabalho que ele vai me dar e tal, alguma coisa. Você pode ir tranquilo, mas na maioria das vezes você já vai com receio. Principalmente dependendo como é que está seu ambiente dentro da corporação, dentro da empresa. Né? E isso pode já... Aí para observar uma pessoa nessa situação, a Heloísa chegou. Boa noite, Heloísa. Tá? Senti sua falta aqui, tá? Senti sua falta aqui. Boa, nossa líder tem que estar presente, tem que estar no nosso meio, né? Para a gente poder observá-la também, né? É claro que aqui é mais difícil, né? Mas é importante nossa líder estar aqui. Então, pessoal, quando você tira um colaborador do meio natural dele, né, a observação você tem que pontuar, né? Você tem que ter cuidado, porque ele sai do meio, ele vai se proteger. Aí ele já vai todo, opa, oi, o que houve? Tal, fiz alguma coisa errada? Tal, não é isso, mais trabalho, eu já estou com uma carga de trabalho enorme, será que o cara vai me dar mais uma atribuição? Tá entendendo? Então, o que a contribuição da antropologia, né, de você ver o seguinte, observe no meio dele, meio natural,
né? Ele desenvolvendo os processos naturais dele, o comportamento dele, né? Porque é mais natural. Você vai ter uma observação mais próxima da realidade. Que eu vou na sala do chefe, eu vou lá, fico em pé, só sento se o chefe mandar eu sentar, eu fico todo receoso, todo cabreiro, né? Entendeu? Eu começo a me policiar, as coisas que eu falo, eu vou tomar cuidado. Eu não vou falar, né, normal, né, de uma forma normal como eu estaria no meio de todo mundo. Eu tomo cuidado naquilo que eu falo. Eu já, até o chefe faz uma pergunta, eu paro um pouquinho, penso, respondo a ele, entendeu? Não é no meu dia a dia que a pessoa perguntou, respondo tal, entendeu? Né? É diferente. Então, por isso que o método etnográfico, né, que coloca que você tem que, para você observar o indivíduo, né, um grupo, enfim, você tem que se inserir no meio dele, né, no comportamento dele. Então você tem que estar no dia a dia dele, entendeu? Para que você possa observá-lo da forma mais real possível. Tá? Então isso é fundamental para nós. Então essa é uma observação interessante. Por isso que nós, né, naquele cafezinho, naquela pausa, né, que as pessoas vão estar mais tranquilas, tal, é o momento de você ver quem é quem. Entendeu? E saber, poxa, até na piada o cara tem uma capacidade de mobilizar a equipe. Ele mobiliza a equipe toda contando uma piada. Né? Quem sabe, eu dando uma oportunidade para ele estar numa função gerencial, ele consegue mobilizar esse grupo. Vamos fazer um teste? E é aí que sai. É aí que saem as questões, né, importantes aí que a antropologia contribui muito conosco. Tá, pessoal? Então, assim, você sempre estar se policiando, você líder, né? Você gestor. Que avaliação eu estou fazendo do meu colaborador? Como que eu estou analisando, né? Estou analisando ele no ambiente dele, né? De forma adequada? De repente o chefe passa, né? Tal. A presença do chefe também já pode ser algo inibidor, dependendo, né? Do chefe, então já pode ser algo que pode polir a equipe, entendeu? Né? Então, geralmente a gente pode, o líder ele pode ter, ele tem sua equipe, né, para poder estar observando. De repente é entre o grupo, um integrante do grupo que está lá observando e passando relatório também para o líder. Não é a fofoca não, tá, gente? Não é não. Mas de repente é isso, porque assim, a presença do líder ali pode inibir o comportamento. É isso que o líder tem que estar por. O método etnográfico, ele nos leva a fazer algumas reflexões. É isso que eu queria que vocês levassem aqui também. O método etnográfico, ele nos remete a fazer algumas reflexões. Como que eu posso observar o comportamento do meu colaborador para ver onde ele deve estar, né, se eu tenho essa possibilidade dentro da minha organização, onde que eu posso, né, colocá-lo para ele desempenhar sua função com a máxima produtividade, né, eficácia, enfim, né, ele alcançar os objetivos e dar algo a mais. Onde que eu posso tirar algo a mais dele? Entendeu? Então, assim, o método etnográfico ele nos leva, nos remete a refletir. Ricardo, eu li o texto, tal, eu acho que até colocaram, né, para mim, mas esses conceitos do método, né, eu acho que estão muito abstratos. Então, para que serve? Então, é basicamente isso. Ele nos remete a uma reflexão. Para mim, o método etnográfico, Ricardo, só permitiu que eu fizesse uma reflexão. Tá ótimo. Esse é o propósito mesmo, né? Ele nos remete a gente refletir um pouco mais de como que eu posso, né, observar o meu colaborador para poder conseguir que ele entregue à organização algo a mais do que aquilo que é esperado dele, entendeu? De repente, né, colocar... Então, eu sempre cito esse exemplo do estagiário da Prefeitura de Vitória, que ele passou por vários setores e estava insatisfeito, desmotivado, e de repente a chefe colocou ele na recepção atendendo o público. O cara tomou conta da situação. É aquele cara que conta piada no cafezinho e mobiliza toda a equipe. Todo mundo quer ouvir o cara.
Todo mundo fica assim, cara, vai, conta aquela, conta do português, conta do outro, conta aquela interessante e tal. Você está entendendo? Esse tipo de pessoa, ele mobiliza. Então, ele, como está lidando com muita gente, ele tem essa capacidade de mobilizar as pessoas, de fazer com que as pessoas comecem a enxergar de outra forma, né? Então, assim, no atendimento ao público, nem todo mundo tem capacidade de atender ao público. Tem gente que não tem paciência. Vocês já observaram isso? Às vezes você vai numa loja, você vai num comércio, enfim, né? Você vai num estabelecimento e tem um atendente, tem alguém que vai te atender, a pessoa não tem muita paciência. Aí você fala, igual eu gosto de perguntar muito, né? Às vezes eu ainda não tive a oportunidade de ir em Colatina, nas lojas, né? No comércio de Colatina, mas eu vou, o dia que eu tiver a oportunidade, tiver um tempo que a gente está sempre Colatina correndo para baixo para cima, né? Para dar conta das aulas, mas no dia que eu tiver um tempo eu vou para poder sentir um pouco como é que é o atendimento lá de Colatina. Tem gente que não tem paciência para atender. Você vai ver, aí a pessoa, né, tá numa loja de celular, você tá olhando o celular, o aparelho tá aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aqui o aparelho, né? Tá olhando o celular e tal, aí chega o atendente, e aí, posso te ajudar, tal? Não, tô olhando o celular, quanto que é? Tá, R$2.000, né? Você parcela, tal? Aí chega com outro cliente, aí tem pessoas que vê o seguinte, pô, cara, esse cara não vai comprar. Tá pechinchando muito. Tem um desconto não nesse celular? Esse cara não vai comprar. Aí eu meio que deixo ele de lado, né, para atender outra cliente potencial, né? Eu costumo julgar, olha, aquela pessoa ali parece que tem mais dinheiro, tem mais recursos, acho que ela compra. Então eu vou. Aí eu meio que deixo de lado. Só um minutinho, senhor, tá? Já vou atender o outro. Aí eu, por exemplo, se eu chegar numa loja, num estabelecimento, e o atendente fizer isso, eu já me sinto, né, rejeitado. Falar bem, então beleza, eu vou para outro lugar que o cara me dá atenção. Então tem isso, eu tenho que ver. E tem pessoas que não têm paciência assim, na resposta, né? Não, esse celular tem isso, tal. Só, esse celular faz isso, tal. O senhor vai comprar e tal, quer que parcele e tal. Entendeu? A pessoa meio que faz a pergunta indireta assim, você vai comprar ou não vai, meu amigo? Porque eu tenho outra pessoa para atender. Então, tem pessoas que não têm paciência para atender. Tem pessoas que não têm paciência para vender. Para vender, cara, primeiro você tem que conhecer o produto, né, de uma forma profunda. Entendeu? E as pessoas não conseguem, querem te empurrar o negócio de qualquer jeito, tá? Às vezes eu não quero aquilo ali, eu não quero aquele celular daquela cor, sabe? Às vezes eu não quero daquele jeito, não quero aquela funcionalidade, eu quero outra coisa, algo a mais. Então, tem que ter aquele jeito. E o líder é a pessoa adequada para ele poder dizer o seguinte, ó, você vai fazer isso, você vai ficar nessa posição, você vai ficar aqui, você vai atuar nisso daqui, entendeu? Mesmo a pessoa sendo contratada como vendedor, é uma coisa que a empresa tem que estar pensando, né? Você tem que ter alguém para pensar dentro da organização. Pô, cara, o cara tá ali como vendedor, mas não dá como vendedor. Então eu tenho que ver uma outra possibilidade, ou até dispensar o cara, porque não está dando, né, um retorno esperado mínimo naquela posição que ele está, naquele cargo que ele está, vamos colocar assim. Então eu preciso trocar, é hora de eu trocar. Entendeu? E aí o seguinte, aí eu tenho que estar também, porque às vezes a pessoa é um excelente ser humano. Não sei se vocês já encontraram pessoas assim. A pessoa é um excelente ser humano, um indivíduo ímpar. Não tem outro igual, sabe? Aquela pessoa maravilhosa, tem a capacidade. Só que na hora de trabalhar, a entrega dele é pouca. A entrega dele é sempre insuficiente. Entenderam? Aí vai, né? Aí eu tenho que começar a observar, cara, o que está causando isso? De repente, sabe o que é? Celular. Tem um colaborador que passa o dia inteiro no celular. Não larga o celular. E aquilo ali faz ele perder produtividade. Então a empresa tem que pensar, e o gestor tem que pensar, será que uma norma proibindo o uso de celular no expediente resolve? Aí é hora da reflexão. Ou isso vai gerar uma insatisfação na equipe, vai fazer com que as pessoas não cumprem, que aquela vai ser uma norma que não vai ser cumprida, aquilo ali vai ser, sabe, ser algo que não funciona, uma norma morta, vamos colocar assim. E isso, gente, eu tenho que observar a equipe, né? O celular está causando um problema na equipe como um todo, ou é apenas o pontual do indivíduo? Porque um indivíduo eu troco. Eu troco ele, demito, contrato outro, né? Se for o caso, entendeu? Ou de repente ele pode estar em outro setor que realmente... tem lugar que às vezes, né? O segurança.
né? É óbvio que o segurança tem que estar observando, né? As pessoas têm que estar observando o ambiente, mas assim, ele pode ter um tempinho também ali para ficar um pouco mais tranquilo, né? Pode ser que tenha aquele momento que está mais tranquilo, enfim. Então, é isso que o líder tem que estar observando. E a antropologia traz esse elemento, essa ferramenta, que não necessariamente eu estou aqui passando para vocês que vocês são obrigados a usar esse método. Que você tem que estar usando, né, na sua essência. Não. Eu quero que você apenas pare um pouco e reflita. Gente, que ferramenta é essa? Será que eu posso utilizar? Que momento que eu posso utilizar essa ferramenta? É o gestor, é o líder que vai decidir. Né? Será que essa ferramenta é adequada para essa situação, para esta empresa, para esse grupo? Vou tentar, vou fazer um teste. De repente, né, vou estar utilizando, tá? Tentando, né, tá buscando isso. E aí o líder tem que saber o momento adequado de empregar, de utilizar uma ferramenta, né? E ele tem que conhecer as ferramentas. E assim, por mais que você tenha falado, Ricardo, olha só, beleza, mas eu acho que eu nunca vou utilizar essa ferramenta. Não acho adequado para o meu setor que eu trabalho e tal. Eu não acho importante. Eu acho que ela não vai dar resultado. Você pode ter essa interpretação sem problema algum. Não vejo problema nisso. Mas eu né, não tenho dúvida de uma coisa. Você, como futuro administrador e também na condição de gestor ou de auxiliar do gestor, assistente do gestor, você tem que conhecer a ferramenta. Esse é o grande desafio. Eu tenho que saber que ela existe. Tem aquele martelo ali. Ricardo, eu posso nunca utilizar aquele martelo no meu dia a dia profissional. Mas eu tenho que saber o que o martelo é capaz de fazer. O que eu posso estar fazendo utilizando o martelo. Vocês entenderam, gente? Eu não posso ter... Então, assim, eu tenho que ter um conjunto, a gente chama de portfólio, né? Vamos chamar assim um grupo, conjunto, uma quantidade de ferramentas. Eu tenho que ter sempre em grandes quantidades, para eu saber o momento mais adequado de eu utilizar. E que ferramenta? Um gestor, um líder, ele tem que ter recursos. Recursos materiais, recursos humanos, recursos científicos. Sabe? Você tem que ter recurso. E por isso que é importante a gente estar buscando isso, as ferramentas, eu conheci. Opa, gente, eu estudei lá em antropologia, né? Lá em 2021 e tal, eu estudei antropologia. Tinha uma questão, né, de um método lá da antropologia que, de repente, pode me ajudar nisso. Isso é importante para o gestor. Aí você diferencia um gestor de outro. O gestor que tem pouca ferramenta, pouco conhecimento em ferramentas para ele poder usar no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, ele é limitado. Ele pode ser substituído. Ele não vai trazer algo a mais. O gestor que conhece uma gama enorme de ferramentas, né, de procedimentos, ele está na frente. Ele pode dar uma contribuição a mais. Ele pode ter mais recursos para utilizar. Entendeu? Ele pode impressionar mais a sua equipe. Porque o líder é isso, o líder tem seguidores, né? E os seguidores, eles querem contribuir de alguma forma porque você é líder. Porque ele confia em você. Ele delegou a você a liderança da empresa. Sabe? O líder é isso. Ele convence. Ele não obriga, ele convence. Espontaneamente. O seu grupo. Tá entendendo? Nós vamos ter que passar por um obstáculo, só que nós precisamos estar juntos. Então o líder exerce isso no grupo. Mas para isso ele tem que conhecer bem esse grupo. E ele tem que ter esse lado que eu coloco que é o lado psicológico bem desenvolvido. E por isso, gente, por isso que eu sou um advogado aqui dos administradores. Eu aqui sou um advogado dos administradores, porque eu acho o seguinte, a gente fala bem assim, poxa, mas as profissões estão sendo invadidas, né? Engenheiros que não conseguem trabalho estão invadindo todas as áreas praticamente. Os caras não conseguem trabalho na área deles, aí vão invadir. O mercado financeiro está cheio de engenheiro que nunca estudou administração financeira e orçamentária. Nunca ouviu falar nisso, mas ele vai entrar porque ele tem a lógica bem apurada, conhece bem cálculo,
né, sabe um pouco de programação, de tal, e ele vai aqueles modelinhos lá financeiros, né, que a gente tem, ele consegue desenvolver bem aquilo ali. Pode não saber interpretar tão bem, mas ele consegue desenvolver bem. Então ele vem para a área. Ele vem ser um concorrente aí da área. Só que o administrador, ele ao longo do seu curso, ele é treinado, né? Ele é capacitado a exercer um lado que eu considero brutal, fundamental para gestores e líderes, o lado psicológico. A questão comportamental. E aí tem a junção de disciplinas, que é a sociologia também, a antropologia também ajuda muito, a psicologia também, né, que é o berço de tudo, tá? Esse lado comportamental, quem domina bem esse lado comportamental está na frente em qualquer situação. Aí eu coloco junto a inteligência emocional, de você controlar as emoções para o dia a dia do ambiente corporativo, né? Tá tudo interligado. Essa questão comportamental é fundamental, gente. E essas provas que se faz de seleção, o que eles estão querendo, na verdade? É a questão comportamental. Porque hoje em dia nós vivemos uma concorrência brutal e conhecimento, sabe? Uma boa parte dos candidatos tem conhecimento. Qual é o diferencial? O elemento comportamental. É aquele colaborador que, diante de um cenário de pressão extrema, ele consegue se controlar e se sair bem. Esse cara tem o primeiro lugar. Esse cara vai alcançar destaque na organização. E muito provavelmente ele vai ser um líder. E para ser o líder, ele tem que ter ferramentas, ele tem que ter recurso para ele poder liderar, né? Tal. Não é fácil você ter seguidores. É fácil você ter o quê? Colaboradores, né? Subalternos, subordinados, vamos colocar assim. Isso aí é fácil. Agora, seguidores, né? De que você consegue facilmente convencê-los. Facilmente não, exagerei. Você consegue convencê-los, é muito difícil. Muito difícil. Entenderam? Então, assim, na minha opinião, os administradores saem na frente, porque essa questão psicológica comportamental vocês estudam bem na faculdade de administração. E eu faço um alerta para que vocês cuidem bem desse conhecimento psicológico. Vai estudar psicologia, vai estudar sociologia, vai estudar antropologia. Clima, ou se vocês, aí depende do curso de administração, tem alguns que têm comportamento organizacional, que também contempla essa discussão também. Então, assim, se tem um lado da administração que vocês têm que cuidar e entender, desenvolver e estudar, é esse lado psicológico, comportamental. Entende? E a antropologia traz essa contribuição e vocês não podem desmerecer isso e deixar de lado. Traz para você, para o seu conhecimento, né? A questão de observar os mínimos detalhes. E eu vou dar um exemplo. Gente, eu fui no médico. Quer ver um profissional que está de olho na questão comportamental? Não são todos médicos, óbvio, né? Vai ter médico que tá nem aí para você. Prescreve lá. Doutor, eu tô com uma dor aqui no peito danado. Ai, doutor, eu sinceramente, doutor, eu nem sei, eu não durmo mais com dor no peito. Tem médico que nem olha para sua cara, dor no peito, tá? Deve ser gases. Toma aqui um remédio para gases aí para você. Quantas vezes isso acontece, né? O cara não manda você fazer um exame, o cara pode estar infartando, né? Eu não sou médico, né? Não vou discutir questão técnica, mas pode ser uma questão de infarto. Faz um exame nesse indivíduo, manda ele fazer um exame, né? Mas ali o cara pega, dá um remedinho ali, pode ser gases, né? Pode ser alguma coisa aí. É virose. Verdade. O cara tá morrendo, doutor, eu tô passando mal, doutor, eu não sei o que eu tô com dor de cabeça, eu tô com um monte de coisa, entendeu? Junto. Uma virose. Toma um remedinho aqui, ó. Prescrição, receita, tal, né? Tem muitos médicos assim, infelizmente. Mas assim, tem outros profissionais que são bem interessantes, né? Faz um tempinho eu fui no médico, era um cardiologista, e aí tô conversando, ele fazendo perguntas, né, tal, conversando numa boa comigo, tal. Aí ele falou assim, Ricardo, seus pais são hipertensos? Aí eu falei bem assim, são, todos dois, tal, né?
E aí o doutor, estou preocupado, né? Porque eu também posso ser e tal. Ele passou uma bateria de exames e tal. Ele falou assim, ó, você tem uma tendência muito grande de ser hipertenso, né? Por causa da carga, né, genética dos seus pais e tal, beleza. Mas assim, por outra coisa que eu observei, ele observava que eu ficava assim com a minha perna balançando. Ele falou assim, isso aí pode ser um sintoma de nervoso, tal, de estresse, entendeu? Então, assim, você vê, o cara observou minha perna. Eu estava sentado, né? Ele sentado na minha vez, observou minha perna balançando. Eu lá no consultório dele, então, assim, como se eu estivesse nervoso, alterar, tirou minha pressão um pouquinho alta, tal, e acabou que eu era hipertenso mesmo, tá? Sabe? Mas, assim, olha a observação, entendeu? E outra coisa, não é nem um método etnográfico, né? De você observar o indivíduo no seu meio. Eu fui tirado do meio. Quando eu vou no consultório médico, eu não estou no meu ambiente natural. Entendeu? Por isso que ele precisa fazer um monte de exames para poder comprovar aquilo ali, aquela suspeita, né? Que ele está tendo, né? Então, e os exames têm que ser bem precisos para que você tenha realmente um bom diagnóstico, porque o indivíduo saiu do seu meio pelo método etnográfico, né? Não seria adequado você observar um indivíduo fora do seu ambiente natural. Você tem que lembra da tribo, né, lá do texto, né? As tribos ali, você tem que ir lá, você que é observar aquelas, você tem que ir lá participar dos rituais, viver como um deles, se vestir como um deles, para você não alterar o ambiente deles, sabe? Você não pode, tem que evitar ao máximo falar a língua deles, para que eles não sintam que você é tão estranho quanto é, né, e atrapalha o ambiente natural deles. Então, assim, essas questões são fundamentais. E o médico é um profissional que observa também, está de olho na gente, nosso comportamento, para pegar, né, alguma coisa que a gente faz, tal, enfim. Mas aqui vai uma dica para vocês, para que vocês tratem bem esse lado comportamental, que é fundamental. Na economia, que é minha área, eu sou economista, né, assim, teve uns trabalhos de alguns 3 pesquisadores que eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia, né, estudando exatamente o comportamento humano. Aí, dentro do mercado, né, porque nós estamos falando de economia, você está entendendo? Então, os caras fizeram um trabalho, né, de análise comportamental, ganharam o Prêmio Nobel de Economia. Você está entendendo? Até numa área onde sempre quem ganhava o Prêmio Nobel pegava uma parte mais quantitativa da economia. São os modelos econométricos, né, de cálculos, tal, estatística e matemática junto, tal. E, de repente, o Prêmio Nobel vai para uma análise comportamental, uma mudança de concepção de vertente. Então, até na nossa área tem isso. Questão comportamental. O comportamento do consumidor. Então, você, cara, se você está diante de um setor, né, que trata direto, né, com o consumidor, você tá, Ricardo, eu trabalho no comércio, cara. Ó, você tem que saber um pouquinho do comportamento do cliente. Entendeu? Falar um pouco a língua dele. Saber que o cliente não gosta que uma pessoa fica toda hora em cima. Um vendedor, você mal pisa o pé na loja, está um vendedor colado em você. E aí? Já escolheu? Né? Tá, ó, tem uma coisa aqui. Tá, pô, deixa eu escolher. Só falta eu falar assim. Ô, moça, calma. Eu quero escolher com calma. Depois eu te chamo. Você está entendendo? Então, olhar o comportamento. Olha, as pessoas que têm uma renda menor, elas se comportam de um jeito. Né? Elas se comportam de um jeito, então elas querem ser acolhidas, sabe? Acolhidas, ela não quer ser vítima, né, de uma indiferença, tal. A pessoa que tem um padrão mais elevado, ela quer exclusividade. Eu quero comprar um vestido, eu tenho dinheiro, sou classe média alta, eu quero que aquele vestido só eu tenha aquele vestido, seja exclusivo para mim, se eu tenho um padrão mais elevado. O cara é exigente. É uma coisa mais para ele, né? Vamos colocar assim. Então, assim, isso é comportamento do cliente dentro do mercado. O vendedor, quem atende o público, ele tem que estar de olho nisso. Ah, é um cliente mais humilde. Então, eu tenho que... Né? Vai falar termos complicados, né? Às vezes a pessoa não tem nem instrução. Não sabe nem, mal sabe ler, né? Mal sabe ler, você vai falar termos técnicos complicados com o cliente, você vai botar o cara para correr. Então, já é um cliente mais humilde, fala a língua dele, uma coisa mais fácil para ele entender. Isso é comportamento, gente. Percebe? Então, assim, no dia a dia corporativo, a análise comportamental é uma riqueza, sabe? É uma pérola, é uma pedra
preciosa, é uma preciosidade esse comportamento, você observar isso. E tem várias formas de observar, né? E a antropologia traz uma ferramenta que não pode ser descartada, mas você tem outras formas. Você faz questionário. Na área de finanças, vocês já devem ter estudado, né? Você tem assim, definição de perfil do investidor. O que é perfil de investidor? É comportamento. O cara vai lá para você vai num banco, vai na corretora, tal, o cara desenha seu perfil. E o perfil? Como é que o cara determina o perfil do investidor? Alguém sabe? Alguém poderia me ajudar aqui? Como que se determina o perfil do investidor? Se vocês já fizeram a disciplina de finanças? Já estudaram aí finanças aí? Ou não? Alguém? Heloísa, por favor, me acuda aqui, Heloísa. Já estudaram administração financeira? Nós fizemos matemática financeira e a gente está fazendo GFO agora, gestão financeira orçamentária. Perfeito. Ok. Então é o seguinte, o professor Fabiano, ele indicou um livro de... Sim. Fabiano, ele indicou um livro de administração financeira. Perfeito. Que ele estudou na... eu não lembro a universidade que ele estudou, mas é um livro bem conhecido, até adquiri. Eu acho que o Fabiano estudou na UFES, tá? Se eu não me engano. Tá? Foi na UFES mesmo. Entendeu? Nós não fomos contemporâneos, né? Que eu sou bem mais novinho, mas eu também, nós estudamos lá. Acho que o Fabiano é de lá também. Bacana, tá? Esse livro de administração financeira são importantes. E aí eu queria alertar o seguinte, o perfil do investidor, sabe como você determina? Não é pelo método etnográfico, é pelo questionário. Você faz um questionário, vai perguntando no cara. Faz algumas perguntas, e aí tem tipo um ranking, uma nota que você recebe, aí tantos pontos, depois você pega o final das respostas, tantos pontos você obteve, você é conservador. Se a pontuação for assim, 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 você é moderado. Se for acima disso, então tanto você é arrojado. É assim que se determina. Não é um método, é outro método. Né? É um método dentro de um questionário quantitativo que você vai definir aí o perfil. Perfil é o quê? Comportamento. O cara define o comportamento do indivíduo. Aí, dessa definição, você vai oferecer produtos para ele, você vai fazer... Tá entendendo? Então, assim, o mercado está cheio disso. E aí eu queria alertá-los para isso, da importância disso aí. Eu não quero colocar vocês que só existe um método, existe dezenas de métodos para você, né, tal. Agora eu quero que vocês, a partir de hoje, a partir da nossa disciplina, comecem a fazer uma reflexão sobre a análise comportamental e como isso pode ser usado dentro, né, do ambiente organizacional, para que você possa fazer sua empresa crescer, ela ter bons resultados, para que ela gere lucro, né, para que ela consiga contemplar o stakeholders, né? Vocês sabem o que é stakeholders, né, gente? Alguém sabe o que são? As pessoas de influência na... Isso, são, né, os grupos de interesses, né, que influenciam o dia a dia operacional da empresa. Os fornecedores são stakeholders, os próprios colaboradores são stakeholders, o governo, né, que eu me relaciono através de pagamento de impostos, são stakeholders, são os grupos de interesse que estão ali, os acionistas são stakeholders, né, que estão ali dentro da nossa organização. Tá, pessoal? Só um detalhe, professor. Pois não? Você tinha falado sobre o teste que tem que ser feito, é o teste de suitability. Toda corretora, ou toda vez que você vai fazer um investimento, eles são obrigados por lei a estar fazendo esse teste com você para poder ver se você é apto ou não a estar aumentando o seu risco. Muito bem colocado, João Vitor. Parabéns, é exatamente isso mesmo. A legislação obriga, você tem que fazer um teste, né? E a metodologia do teste é diferente da observação, né, do método etnográfico, mas ela é testada, ela é comprovada cientificamente que ela é eficaz. Você está entendendo? E a lei obriga. Pô, João Vitor, que intervenção maravilhosa, obrigado. Tá? E ali você vai definir o comportamento, né, o perfil do cara, entendeu? Você está analisando o comportamento dele. Se ele é conservador, né, se ele tem uma estratégia mais conservadora, aí você vai fazer o quê? Uma carteira de investimento para ele conservadora. Né? Se for arrojado, você vai fazer arrojado e por aí vai. Tá bom, pessoal? Galera, eu confesso que eu acho que é isso. Eu acho que nós temos aí uma ferramenta, nós temos a contribuição da antropologia. Eu acho que a ideia
né, dentro da nossa restrição temporal que a gente tinha, foi passada para vocês, está à disposição de vocês, né? Eu acho que o conhecimento é uma busca que a gente faz, né? Olha, Ricardo, eu me interessei por essa área comportamental, eu quero me aprofundar, e você pode me procurar, que eu indico livros, a gente vai discutir mais isso, né? Não, Ricardo, eu acho que isso aí vai servir para mim como uma base de conhecimento, quem sabe um dia eu posso utilizar, mas eu não me interesso muito nesse momento, me interesso por outra área. Perfeito, tá ok, mas você pelo menos leva um conhecimento básico de que, né, a análise comportamental é fundamental, e essas disciplinas aí que estão interligadas aí, sociologia, antropologia, né, psicologia, essas disciplinas são um eixo, elas formam um eixo, né, dessa área comportamental que é importantíssima no ambiente corporativo, no mundo de negócios, tá bom, pessoal? Vou abrir para perguntas, se não tiver perguntas nenhuma, a gente vai encerrar nossa discussão de hoje aí, agradecendo a presença de todos, né, estão aqui, sempre aí juntos aí do nosso encontro, tá bom? E aí a gente vai, eu acho que na próxima semana, eu acho que na próxima semana já é a questão da prova final, né? Que se porventura alguém precisar, deixa eu botar o calendário aqui. O próximo dia 15 já é a prova final, aí a gente já está na prova final aí, quem porventura precisar, né, de fazer a prova final, tá bom, pessoal? Então, assim, eu vou até confirmar com a professora Isabel, mas eu acredito que a gente não tem mais encontro, nosso último encontro é hoje, né? Mas eu confirmo com ela, passo para a Heloísa, e Heloísa, né, abastece vocês aí com a informação, né, se porventura eu acredito que a gente não tenha mais encontro, nosso último encontro foi hoje, tá bom? Se a gente tiver mais um, ótimo, mas se não tiver, vocês já estão cientes, e aí quem porventura precisar vai fazer essa avaliação final para poder recuperar aí a nota, se porventura precisar. Tudo bem, pessoal? Perguntas até aí? Dúvidas? Não? Professor, você estava falando de se tratando como um advogado, né, dos administradores. É assim que, porque eu vejo muito um certo preconceito com os administradores, eu queria uma análise sua enquanto economista e assim, até uma análise meio mais cultural, né, ligada à antropologia, do porquê disso, porque eu vejo muita gente sendo até muito maldosa com quem estuda administração. Isso assim acaba desmotivando a gente. Perfeito, o Eduardo. Ao longo do tempo, eu fui coordenador do curso de administração, né, em outra instituição. Fiquei muito tempo, né, tanto administração quanto os contábeis, eu fui coordenador de curso. E eu tive que estudar muito administração, até para entender, porque os alunos me questionavam, né, as questões da grade curricular e do projeto pedagógico do curso de administração, eu era questionado todos os dias pelos alunos, então eu tive que estudar muito administração para eu entender um pouco mais e poder sanar as dúvidas dos alunos. E a gente vê o seguinte, o administrador é um profissional que se encaixa, né, praticamente em todas as áreas, né, das organizações, ele se encaixa bem em todas as áreas da organização, entendeu? E ao longo, né, da história, ao longo do processo, né, que nós saímos aí do eixo produtivo de uma economia agrícola, passamos por uma economia industrial, aí no século XX, a gente teve essa mudança, ao longo disso, nós temos historicamente aí eu vou trazer aí o debate de Marx, que eu acho que Marx é atualizado e faz parte do nosso dia a dia. Marx fala de uma luta de classes, e realmente existe essa luta de classes, né? De um lado, o empresário, que ele vai tocar o seu negócio, tem o risco dele, e ele realmente vai estar lutando para ter um custo menor possível. E salário do colaborador é custo para o empresário, né? Então, meio que intuitivamente, o empresário sempre vai brigar, é claro, para pagar o menor salário possível, né, para o colaborador. E o administrador, ao longo do tempo, ele, né, teve o seu salário achatado, assim como outras categorias também, né, teve o salário achatado. E como é uma categoria que se encaixa em qualquer setor, não tem aquela coisa específica, né, como um advogado, né? Um advogado, você sabe bem o que ele faz, só se encaixa ali naquela área jurídica deles. O médico, você sabe muito bem o que faz e tal. Então, ele se encaixa em muitas áreas, ele foi meio que depreciado, né, ao longo do tempo. E o pior,
por a categoria também não ter feito, né, o que os médicos fizeram, que hoje em dia ninguém questiona, e eu também acho que os médicos estão certos. Se alguém fizer uma cirurgia ou prescrever uma receita lá, o cara pode até ser preso, né? Só que nas áreas, até eu coloco a minha área também de economia, outras profissões, o engenheiro, antigamente ser engenheiro é uma coisa nobre. Agora, ser engenheiro, você não consegue emprego, tá difícil para os engenheiros. Os engenheiros começaram a migrar para nossas áreas. Por não ter uma proteção aí, eu reclamo do Conselho Regional, que deveria ter mais uma atuação, sindicatos, mais para sindicatos do que para conselhos, né? Deveria ter uma atuação para proteger a categoria, né? Você vê que os contadores aí, a lei obriga a cada empresa a ter um contador. É obrigatório isso, né? Você tem que ter um contador ali responsável. Agora, o administrador, o economista, não tem isso. Outros profissionais entram na nossa área. É difícil você tirar, porque o administrador tem as atividades, as atribuições que são restritas ao administrador. A questão de gestão é uma delas, né? É restrita ao administrador. Só que como não tem uma fiscalização ampla, dura, igual os médicos têm, né? Que sai na imprensa, né? Até a própria população denuncia quando é médico, né, quando é advogado, ninguém vai fazer uma petição e assinar uma petição e dar entrada no tribunal. Cara, você tem um problema sério se você fizer isso. Agora, atuar como gestor, atuar nas áreas do administrador, todo mundo faz isso. E aí, com o passar do tempo, isso ficou normal. Por quê? Porque se eu coloco qualquer um para atuar nas áreas específicas do administrador, eu pago um salário menor para ele, é um custo menor para o empresário. Então, tanto fez. Se os órgãos de classe deles também não fiscalizam, não são ferrenhos, igual é o Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina também, aí é problema deles. Entendeu? Então, no passar do tempo, esses profissionais foram perdendo prestígio. E o salário foi caindo, porque imagina, olha quantos administradores já existem no mercado, uma quantidade enorme. Aí você coloca também que os engenheiros vêm para a área também do administrador e você aumenta mais ainda a quantidade de profissionais que vão atuar naquelas áreas da administração. Isso faz com que o salário despenque. Aí a profissão perdeu prestígio. E hoje em dia você vai falar bem assim, olha, eu sou administrador. As pessoas, administração, todo mundo faz, né, um curso aí e tal, mas não, é uma profissão importantíssima. E vocês são muito bem preparados para atuar no cargo de gestão. Essa questão psicológica, ela não é trabalhada em outras profissões. Vocês têm isso, esse lado comportamental, que é muito bem trabalhado na área de vocês, entendeu? Então, assim, a gente vê que com o passar do tempo a profissão perdeu prestígio, os salários ficaram baixos, e aí você veio que a administração, como a economia também, virou uma espécie de submundo, né? Ele não conseguiu sucesso na área, não conseguiu ser médico, não conseguiu ser advogado, vai ser administrador, vai ser economista, tal. As pessoas têm esse preconceito, só que cabe a nós, que estamos fazendo, lutar pelas nossas profissões, brigar pelos nossos espaços e ter orgulho. Se você está fazendo curso de administração, tem que ter orgulho do seu curso, tem que buscar atuar como administrador, sim. Vai ser difícil? Vai, mas você tem que ser orgulho. Você está gastando seu tempo, está gastando dinheiro. Eu não pago mensalidade no IFES, mas você paga, tem transporte, tem alimentação, tem as xerox de material, tem livro que você compra, você também está gastando, numa intensidade menor se fosse uma faculdade particular, né? Mas você está gastando, então você tem que brigar pela sua profissão, sim, procurar ser o melhor administrador possível, né? Mas a gente tem que conviver com isso. Infelizmente, é uma realidade e nós temos que conviver. Isso só vai mudar quando a gente tiver profissionais que briguem pela sua profissão. Ter orgulho de bater no peito e falar, eu sou administrador, eu sou economista, tenho orgulho disso. Vou atuar na minha área, vou em prol da minha profissão. Isso explica a minha atuação lá no Conselho Regional de Economia, né? Eu fui para lá para brigar pela minha profissão também, que também sofre com o mesmo problema da administração. Tá, Eduardo? Espero aí ter contemplado aí nos seus anseios aí a resposta, né, que você esperava, mas basicamente passa por aí a discussão aí de administradores. E nós estamos juntos aí, que nós também sofremos também por isso, invasão de físicos, matemáticos, engenheiros que entram na nossa profissão e vão atuar. É claro que eles não podem assinar como economista, não podem assinar como administrador, mas eles podem atuar nas áreas-chave. Por exemplo, tem engenheiro numa corretora, que em tese deveria ser ocupado por contador, administrador e economista. Os engenheiros estão lá, os matemáticos estão lá,
ocupando nossos espaços nas corretoras. Entendeu? Então, esse é o grande problema nosso. Bancos, tem engenheiro. Outro dia eu conversei com um engenheiro que é gerente do setor de finanças do banco. O que um engenheiro estuda de finanças, gente? Nós estudamos administração financeira, gestão financeira, né? Nós estudamos isso tudo. O engenheiro estuda. Se estudar isso, ele estuda superficialmente, ele não tem noção nenhuma de finanças. Mas é claro que aí os caras são inteligentes também. Eles entram na nossa área e vão se preparar. E a gente precisa estar preparado para disputar com eles, tá, Eduardo? E demais colegas. Eu acho que a questão é essa. Espero ter atendido aí seus anseios na resposta, tá, Eduardo? Professor, eu gostaria de saber em qual medida o fato do IFES ser uma instituição federal, isso ajuda no mercado. Porque você fala que é um privilégio, né, de estar na federal. Se você tem visto assim que é mais fácil conseguir alguma coisa tendo feito a federal em vez de uma particular? Sem dúvida. A gente falou de preconceito, né? E o mercado está cheio de preconceito na formação dos candidatos. Eu vi isso porque eu fui presidente do Corecon, abri seleção para contratar pessoas, e para mim o diploma do IFES, da UFES, das federais, né, tem um peso maior do que o diploma da faculdade da esquina. Sabe? Aquele cara fez toda a distância, né, fez em 6 meses, 1 ano, o cara terminou a graduação. Tem gente que consegue isso aí, né? Então, assim, nas instituições sérias, nos locais sérios, a pessoa que vai participar da seleção, que aí tem aquelas fases abstratas, que é da entrevista, que é tal, que é abstrato você, né, concorrer aí. O peso de um diploma do IFES, da UFES, né, de qualquer federal, ele vai fazer valer nessas fases. Você pode ter certeza que eu já passei por várias instituições, conheço vários empresários, e as pessoas, quando querem contratar um profissional competente, eles vão buscar nas federais. Não tenha dúvida disso. E quando você está concorrendo, você tem 2 candidatos muito próximos, né? O peso do diploma vai fazer a diferença. Se eu estou diante de 2 candidatos que são próximos em competência tal, para mim, quem estudou na federal está na frente. E eu bato o martelo em cima da federal. E assim eu conheço muitos empresários, muitas pessoas que também seguem essa mesma vertente. Tá? Se o cara é da privada, faculdade, de repente é uma grande faculdade, tem a FUCAP, que é uma faculdade, né, de nome e tal, mas o peso de uma federal, ele tem a diferença. Porque você sabe que o aluno... Gente, eu já dei aula, no estado, para o EJA, de noite, já dei aula para tudo quanto é lugar que vocês imaginarem, em faculdades, aí já fui nas privadas, hoje dou aula na privada, na FAESA, e dei aula nas públicas também, né, federal, enfim, a gente vê o aluno das federais, eles são diferenciados. Não são todos, é claro, mas você tem a maior parte dos alunos das federais são diferenciados, são os caras mais competentes. A gente vê pelo nível da aula, né? A gente é questionado por questões realmente extremamente relevantes por vocês. Coisa que quando você vai numa faculdade particular, a gente sente que o aluno não está nem aí, né? Se a gente forçar um pouquinho mais, o aluno não consegue andar mais nas particulares. E nas federais a gente vê que se a gente se aprofundar mais, tem aluno que consegue. É claro que uma parcela não vai conseguir, mas grande parte dos alunos consegue avançar, né, o adequado e suficiente. A gente eu vivencio isso no meu dia a dia. Pode ter certeza disso. Seu diploma do IFES vai fazer diferença para você. Pode ter certeza disso. Estudar numa faculdade onde você sabe que o diploma é respeitado no mercado é fundamental. A primeira decisão que vocês tomaram de estudar no IFES, vocês estão na frente de muita gente. Pode ter certeza disso. E isso daí eu falo porque eu vivencio isso, tá, Eduardo? Vivencio isso, conheço muitas pessoas, né, pessoas que ocupam cargos de destaque, e as pessoas são, né, quase que unânimes em falar, em sempre, né, deixar claro que as faculdades federais têm um diferencial, né, o diferencial que é do aluno. Você não vê que aqui, como o aluno não paga diretamente, o professor não fica em cima de aluno, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aqui o aluno tem que se virar. Ó, a biblioteca está ali, pega um livro lá de antropologia, vai ler, vai estudar, vai se aprofundar mais. É assim.
E o cara é treinado a ele mesmo a correr, sabe? Buscar isso dentro das organizações, dentro do seu ambiente acadêmico, tá bom? Então, pode ter certeza, seu diploma vai fazer a diferença no mercado. E tem um peso diferenciado, tá? Assim como de outras federais também. Mais alguma questão? Eduardo e demais colegas? Deixa eu ver se tem alguém botou alguma coisa aqui no chat. Não tem não. Ok, Eduardo? Deu para entender? Deu sim, obrigado. Porque assim, eu particularmente vi muita gente próxima a mim que fez administração, mas em faculdades privadas e nunca conseguiram exercer a função. Sem dúvida. Eu tenho um certo medo, né, de estar fazendo aqui administração e não conseguir também. Não. O que você tem que se preocupar é o seguinte: eu tenho que ter a melhor formação possível. Então, é eu sugar o professor, correr atrás de livros, estar sempre lendo, estar sempre buscando me informar, eu quero sempre mais, entendeu? Se a instituição tem oferta para você, né, uma biblioteca com acervo muito bom, um laboratório de informática que você pode acessar, cara, você tem que usar isso tudo. Entendeu? Então, se todos os recursos que a instituição fornece, use aquele recurso. Faça uma boa formação, que você vai ver. Gente, grandes profissionais, eles saíram de faculdades que têm estrutura, né? Que pode contribuir mais com a formação. Então, você tem que se preocupar com a sua formação. Eu não posso ser mais um administrador. Eu tenho que ser, se eu puder, o melhor administrador. Assim, isso eu acho assim, todo aluno tem que pensar dessa forma. Eu quero ser o melhor. E o que eu estou fazendo para ser o melhor administrador? Eu sou aquele aluno que faz atividades, que eu estudo sempre na véspera da prova, que eu faço atividade na véspera, tal, entendeu? Que eu deixo para estudar sempre quando vai ter prova amanhã, eu estudo hoje. Vai ser mais um. Agora, quem se aprofunda mais, quem está sempre buscando conhecer, participando, vocês têm aí incubadora aí dentro da instituição, pode ter grupo de pesquisa, quem está buscando sempre participar de tudo do mundo acadêmico, vivenciando o mundo acadêmico, ele vai ser um aluno diferenciado, né? Eu, quando fiz minha faculdade, eu participei, nós tínhamos um grupo de pesquisa lá, que era a Conjuntura Econômica, eu trabalhava. Só que eu não deixava de ir no grupo de pesquisa, dava um jeito. E ia no grupo de pesquisa. A gente fazia, escrevia, né? Análise. Aí, o que acontecia? Eu era do terceiro período, do curso de Ciências Econômicas, e aí eu juntava com um cara que era lá do sétimo. Aí, na hora de escrever, a gente escrevia junto. Pô, cara, eu aprendia muito. Eu aprendia com o meu colega, que era do sétimo período, que estava quase formando, né? E o cara tinha umas ideias, então já tinha visto disciplinas que eu não tinha visto ainda, então o cara me ajudava na hora de escrever. Então, essa interação é fundamental, por isso que vocês aí, a gente voltando para o presencial, é muito importante também, né? Porque você tem a biblioteca que está aberta, eu posso ir na faculdade também, claro, algumas aulas vão ser por aqui, não tem jeito, né? Isso é o futuro. Mas a gente vai ter esse momento nosso do dia a dia nosso na instituição, e isso é fundamental para nós também. Né? E, Eduardo, mais uma coisa que eu incluiria para você, além de fazer uma boa faculdade, ter uma boa formação, ter um network, conhecer pessoas, participar de congressos, de seminários, desses encontros, para você conhecer outras pessoas, porque às vezes, o que aconteceu comigo, né? Eu encontrei num congresso um professor, fiz amizade com ele, quando eu menos espero, estou participando de uma banca de seleção para professor, ele era o avaliador. É claro que passei, né, tal, mas assim, pode não ter ajudado em nada. Eu não estou querendo dizer que foi por fato dele estar lá porque eu passei numa avaliação, né, há uns 5 anos atrás. Não. Mas assim, vai que o cara está diante de está em dúvida, pô, tem 2 candidatos aqui muito bom. Mas eu vou votar naquele ali porque eu conheço. Aquele cara parece ser competente, eu já conheci. Então, isso pode acontecer. Então você tem um network, conhecer pessoas, né? Pessoas que podem, né, contribuir de alguma forma com você é fundamental. Fazer amizades, né, participar de eventos, de preferência fora da instituição. Né, se você tiver condições,
procure, porque são duas coisas, né? Ter uma boa base de formação e ter um network. Eu acho que isso é o segredo para que a gente consiga buscar, abrir portas do mercado. Eu acho que isso é fundamental. Tem um recadinho aqui, peraí, deixa eu ler aqui. Professor, sua aula nos proporcionou muito. Nossa, obrigado, Júlio César. Retomando sobre as perguntas no trabalho, não vai ser nada corrigido de forma tão rígida, né? Ou seja, a resposta não precisa necessariamente ser muito complexa. Olha, Júlio César, eu acho assim, obrigado primeiro, né, pelas palavras, e assim, claro, eu tenho conhecimento de que vocês, né, da capacidade cognitiva de cada um, tal, beleza. Mas o que eu peço a vocês, faça o seu melhor. Não fique pensando, o professor não vai corrigir com tanto rigor, então eu vou fazer somente o básico para eu ser aprovado. Não, faça o seu melhor. Essa questão é o quê? Trata sobre esse tema. O que eu entendi desse tema? Vou escrever, vou colocar lá o que eu entendi. Vou ler a autora, vou ler o autor e buscar fazer o meu melhor. Aí está a diferença do aluno que vai fazer diferença, né, ou vai ser mais um. Você tem que fazer o seu melhor sempre. Entendeu? Não importa. Faça o seu melhor. Esse aqui é o meu conselho, Júlio César. Acho que é Júlio César, deixa eu ver aqui. Acho que é Júlio. Júlio César, isso. Faça o seu melhor. Tá? Dê a resposta de forma que você entendeu mais clara possível. Coloque todos os elementos que você encontrou nas nossas discussões, no texto. Coloca tudo ali. Faça o seu melhor. Você vai ver que você realmente vai, né, conseguir. A aprovação vai ser consequência. Entendeu? Não vai ser seu objetivo principal, é consequência. Se você deu o seu melhor, a aprovação é a consequência, tá? Essa é a minha sugestão. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Tranquilo? Então a gente, né, vamos fechar aí nossa discussão. Eu vou encerrar aqui a gravação primeiro. Deixa eu parar aqui.